Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração. Eu quero compartilhar com você, meu irmão, você, minha irmã, com a Igreja de Cristo, uma breve reflexão. Nós somos considerados pela Palavra de Deus, podemos dizer que nós somos chamados pela Palavra de Deus de adoradores, daqueles que adoram ao Senhor. E nós, como adoradores, temos problemas, passamos por dificuldades, lutas, e aprendemos com as Sagradas Escrituras a apresentar a Deus as nossas necessidades. Apresentar a Deus pela oração as nossas lutas, nossos problemas, nossos dilemas. Sim, apresentar a Deus pela oração. E queria compartilhar com a igreja, contigo, meu irmão, você, minha irmã, que passa por lutas, dificuldades, assim como eu, como qualquer servo de Deus. Quero compartilhar uma palavra que nos narra, uma narrativa bíblica sobre um homem, um doente, que estava acometido pela lepra, mas que foi até Jesus, adorou ao Senhor, se submeteu ao Senhor e com isso foi agraciado, foi alcançado pela graça de Deus. Por isso, quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 8, e nós encontramos então a narrativa da purificação de um leproso. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e nós estaremos lendo a partir do verso 1. Mateus 8, do verso 1 até o versículo 4. Poucos versículos, mas que fala poderosamente aos nossos corações. E com certeza estará falando ao teu coração. Achou aí? Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa falar em nossos corações? Vamos orar. Ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua presença. Sim, Senhor, mesmo separados geograficamente, mas reunidos, sim, na presença de um só Deus. Pai, eu te peço, fale aos nossos corações. Por meio desta palavra, por meio da Tua palavra, fale conosco e nos ensine, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensine, como adoradores, a orar ao nosso Deus. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Esse texto aqui, então, nos traz algumas considerações. A primeira dessas considerações que eu quero compartilhar com os irmãos é que diz o verso 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus, então, estava no monte
o monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus ministrou o famoso sermão das bem-aventuranças, né? E Jesus então narra um sermão geralmente longo, onde Jesus apresenta a sua doutrina e que era novidade para a população daquela região, né? Onde Jesus então reescreve algumas partes do Antigo Testamento, dando a interpretação correta segundo a vontade de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aqui no capítulo 7, nos dois últimos versículos do capítulo 7, tá? Quando Jesus então desce do monte, o autor Mateus, ele faz uma consideração. No verso 28 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus então ensinou com a autoridade de quem vive o que estava ensinando, pregando. Jesus, ele é a palavra de Deus. Então ele nos ensina, mas ele mesmo dá o exemplo daquilo que ele fala. E Jesus, em meio ao discurso, ensinou sobre o amor, sobre a compaixão, sobre santidade, né? Sobre fé. Quando Jesus desce desse monte, todos que ali estavam presentes o seguiam. E nós entramos no capítulo 8, no verso 1, diz que uma multidão, a mesma multidão que o ouviu, agora o seguia quando Jesus descia do monte. E já ao pé do monte, estava ali esperando Jesus descer um homem leproso. Um homem leproso que se aproxima, respeitando um certo distanciamento, porque a lei exigia isso. Ele se aproxima de uma certa distância de Jesus. E ele apresenta a sua necessidade. Jesus, depois de ter ministrado a palavra, um sermão, um maravilhoso sermão das bem-aventuranças, quando Jesus ensinou a respeito de santidade, de uma postura correta diante da sociedade, quando Jesus ensina a respeito de amor ao próximo, quando Jesus ensina a respeito de fé, porque esse sermão aqui nas Escrituras, de Mateus, começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7. No capítulo 6, Jesus fala de fé, de não se inquietar por coisa alguma, antes buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois crendo que Deus há de suprir todas as necessidades, que Deus acrescentaria em todas as necessidades, quando nós buscássemos Deus em primeiro lugar. E agora então, quando Jesus desce do monte, há a oportunidade de Jesus provar o que ele falou. E Jesus mostrar para a multidão de que o que ele ensinou, ele vive. Estava agora ali, a cena se abre. Diante de Jesus, um homem leproso. Atrás de Jesus, uma multidão que agora presencia um milagre. Mas eu quero chamar a atenção para este homem leproso que estava ali diante dos olhos não só de Jesus, mas de uma multidão. Pode ser que em meio à multidão
houvesse alguns que criticassem a postura do leproso, pois, sendo leproso, não poderia se aproximar. Mas esse leproso, então, nos traz uma lição ou lições preciosas para nós. Eu poderia intitular esta mensagem como a oração de um verdadeiro adorador. Por quê? Porque a primeira lição que esse homem nos traz é de adoração. É de adoração. Diz o verso 2 do capítulo 8, que diz assim: eis que veio um leproso e o adorou. Adorou. Diz o texto: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo. Ou seja, antes de sair alguma palavra de sua boca, ou seja, antes dele apresentar a sua necessidade, ele adora. Mas como assim? Como foi? Como que nós podemos visualizar a adoração desse homem? E aí eu queria então ter como exemplo a adoração de um outro homem. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 23. E aí nós vamos entender a postura desse homem leproso através da postura de um outro homem. Para a gente fazer então uma comparação de como foi a adoração do leproso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós encontramos a história, a narrativa verídica de um principal da sinagoga. E diz o texto, parte do verso 21, Marcos 5, 21, que diz: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Verso 23. E rogou-lhe muito, dizendo, e aí ele começa a apresentar a sua necessidade. Então, veja bem, Jairo, ele se prostrou, ou seja, ele se ajoelhou com o rosto voltado para o chão. Não é somente se ajoelhar, ficar de joelho, mas é se inclinar, ficar de joelho e se inclinar com o rosto ao chão, com as mãos voltadas para a frente. Ele adorou ao Senhor. É uma atitude de humilhação, uma atitude em que ele reconhecia a autoridade de Jesus. E aí você consegue então entender a postura, a adoração daquele homem leproso. Vamos voltar lá para Mateus 5, ou melhor, Mateus 8, né? Onde então diz que o leproso adorou. E aí agora você pode compreender como foi essa adoração. Ele se prostrou diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. E aí então ele, como diz o texto, né? Eis que veio um homem leproso e o adorou, dizendo, ou seja, o verbo aqui, dizer, que traduz então oração, a oração.
aquele homem leproso, ele primeiro adorou ao Senhor Jesus. Adoração digna de um Deus, digna para um Deus. E ele então, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, ele faz a sua petição. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor. E ele então pede: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Em outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me purificar desta lepra. Note que a lepra era considerado uma doença incurável. Tanto que era necessário banir o leproso do meio da sociedade para que ele não contaminasse outras pessoas, porque não tinha cura. Nada podia se fazer diante daquela enfermidade. Então, aquele homem reconhece que Jesus era Deus, que Jesus não era um simples profeta, se bem que ser profeta já era grande coisa, mas Jesus era mais do que um profeta, ele era Deus. Então ele ora ao Senhor. A segunda atitude, a segunda lição desse homem é a oração dele, mas a oração de quem reconhece o poder de Deus, de quem sabe que Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Isso é uma oração de fé. Ele adorou e agora ele ora com fé. E aí, com certeza você já ouviu essa expressão que você deve apresentar ao teu problema o teu Deus, que é grande. Não apresente o teu problema a Deus como se o problema fosse grande, mas apresente o teu Deus ao teu problema, porque o teu Deus é grande. Esse homem orou com fé. É a oração que devemos fazer. Quando nós orarmos, crendo que Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. E a segunda, ou melhor, a terceira lição que esse homem nos apresenta: primeiro, ele adorou ao Senhor. Segundo, ele orou com fé, crendo que o Senhor era poderoso para fazer um milagre. Mas a terceira lição, esse homem, ele se submeteu à vontade do Senhor. Senhor, disse ele, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se o Senhor quiser. Jesus veio para nos salvar a humanidade. Todo aquele que cresce nele seria salvo. E ele operou milagres para mostrar para a sociedade, então, que ele era Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: na época de Jesus, houve muitas pessoas doentes? Sim, como antes havia, como depois de Jesus, continuou havendo muitas pessoas doentes, muitas pessoas leprosas. Todas as pessoas leprosas, todas as pessoas que tinham enfermidade foram curadas por Jesus? Não, nem todas. Jesus não curou todas as pessoas. Curou muita gente? Sim, curou, como o Evangelho de João nos narra isso, que se fosse escrito tudo que Jesus fez, falou, realizou, talvez no mundo não se contesse tantos livros, tantas Bíblias, né? Tantos escritos a respeito de tanto que Jesus fez. Mas nem todos foram curados, nem todos foram libertos. Somente aqueles a qual Deus tinha um plano.
Mas o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não era obrigado a curar todos os enfermos da cidade, da Galileia, da Judéia. Jesus não curou todos eles porque Jesus não era obrigado. Jesus não veio para ser curandeiro, ele veio para ser salvador. Mas esse homem reconhece, ele se submete à vontade do Senhor Jesus. Jesus não é obrigado a curar todas as enfermidades hoje. Muitos servos de Deus morrem por enfermidades. Jesus não é obrigado a resolver todos os problemas. Passamos por situações, muitas vezes, Deus usa até essas situações para nos amadurecer, para nos fortalecer. Somos provados pelo fogo das dificuldades, pelo fogo das aflições. Jesus não é obrigado a atender todas as minhas necessidades, tudo que eu desejar. Ele não é obrigado. Nós precisamos reconhecer e entender que Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que manda e Ele faz se Ele quiser. Precisamos ter maturidade para receber o não de Deus, porque o não de Deus também é bênção para nossas vidas. Precisamos ter maturidade para esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus. Precisamos ter maturidade até mesmo para o não de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo, disse o leproso. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode atender a minha necessidade. Se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, aprenda isso. Ele pode ouvir nossas necessidades, nossas orações? Sim. Ele sempre ouve nossas orações. Sempre ouve nossas orações. Agora, se Ele vai atender, aí já é um outro caso. Aí será segundo a vontade de Deus. Isso é tão sério, isso é tão importante, que até o próprio Jesus nos dá exemplo disso. Que quando Ele orou ao Pai, lá no Getsêmani, Ele falou em sua oração: Senhor, aparta de mim este cálice. No entanto, que não seja o que eu quero, mas o que Tu quiseres, se for da Tua vontade. Aí eu te pergunto, Jesus deixou de beber o cálice? Não. Teve que beber aquele cálice amargo. Teve que passar por aquela aflição. E se Ele não passasse, hoje nós não estaríamos aqui. Então, até Jesus teve que ouvir o não de Deus, porque o não de Deus é bênção para nossas vidas. O não de Deus é bênção para mim e para você. Nós nos submetemos ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus, ao senhorio do Espírito Santo. Nada de ficar magoado com Deus porque Deus não atendeu a minha oração. Sim, Ele ouve todas as nossas orações. Ele ouve. Se Ele vai atender, aí é outro caso. Mas tenha maturidade para receber até o não de Deus, porque o não de Deus é bênção, é livramento para nós. Então, aprenda com esse homem, com o leproso. Ele adorou, ele orou com fé e ele se submeteu à vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você possa crescer no conhecimento, na graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Adore ao Senhor, ore com fé e se submeta ao senhorio
de Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é Senhor, nós somos servos. Servos amados desse Senhor lindo, maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada e que o restante desta semana seja de bênçãos e vitórias para você e para a tua família. Amém? Fica com Deus.